O Walter gostava dos museus. Ele gostava demais das canetas, ele fez a coleção das canetas. O pai gostava de dançar. O pai gostava de festa, de reunir, de ir no encontro das pessoas. Eu acho que isso sempre foi dele, né? Olha, o meu avô sempre foi de tirar muita foto, ele sempre gostava de festa. Ele sempre arrumava tudo, ele sempre combinava tudo e ele sempre foi muito organizado. Todos os domingos a gente ia almoçar com eles. Eu e a Andréia, a gente todos os domingos tinha de ir. Às vezes mesmo que a gente não... Às vezes tinha hora, mas nós não deixava nunca de Na verdade, junto. a gente nunca conseguia dizer não, né, pro padrinho. Ele cultivava os hábitos simples, que são os legais. Então, muitas vezes assim, a gente saía para ir almoçar num final de semana, ele ligava antes, falava, vamos almoçar, a gente vai num restaurante qualquer, ou vamos fazer um churrasco. Então, ele queria sempre fazer isso tudo em família e sempre deixou, assim, os hábitos, vamos dizer, os hábitos mais sofisticados de lado, justamente porque ele sabe que o importa é estar junto, é tu abraçar o teu neto, o teu filho, né? E assim a gente ia convivendo e foi sempre um convívio muito legal. Ele era uma pessoa que tinha muitas atividades. Então, ou uma hora ele estava fazendo um livro, ou uma hora ele estava trabalhando para uma comunidade, Caravaggio, alguma coisa assim, ou ele estava fazendo um vinho, ou ele estava preparando homens na cozinha. Então, a gente aqui sempre estava envolvido em alguma coisa. Eu me lembro que muitas vezes era um final de semana, a gente ia almoçar com ele, e no sábado à tarde a gente já ficava conversando, olha, mês que vem vai ter isso, aquilo, vamos tentar preparar alguma coisa legal e tal para fazer. Ele era uma pessoa que não era... Ele era muito inquieto, ele sempre tinha alguma coisa para fazer. Ele trabalhava como um condenado, né? Mas viajar para ele era importantíssimo. Agora, ele viajava, mas ele colhia o máximo que ele podia de uma viagem. Eu estava terminando o magistério, porque ele viu que eu estava na sala, no chão, ele estava lendo o jornal, assistindo a TV, como sempre, e eu fui fazer uns bonequinhos, eu acho, para um cartaz, e ele disse, para que essas porcarias? Eu disse, ai, pai, eu estou fazendo magistério, então isso aqui precisa. Então, porque era sempre assim, era tudo muito rápido, né? Tudo pouco tempo em casa, bastante tempo viajando. Então, eram momentos que a gente aproveitava junto, né? Era uma pessoa que, quando estava em casa, era muito presente. Ele... Uma pessoa que adorava estar com a família. E uma pessoa brincalhona, divertida. A primeira lembrança foi que nesses bailes que nós tínhamos, que a gente sempre ia, e dançávamos, e não éramos namorados, né? Mas como ele disse, Terezinha, nessa altura, eu te considero o grande amor da minha vida. Eu digo que ele era mais que um padrinho, porque eu dizia para ele que era meu padrinho, né? Porque durante todos esses anos da minha vida eu convivi com ele praticamente todos os dias. E ele então era um substituto, na verdade, do meu pai, que eu não tive próximo, né? Na minha visão, assim, ele era diversas pessoas. Ele era um ser humano complexo. Ele era idoso por fora, mas ele era criança por dentro. E ele não parava, não parava quieto um minuto. O Walter era muito sociável. Sabia o que era importante das relações, entende? Que o importante era o ser humano, era a essência. Ele sabia disso, sabia muito bem disso. Ele não excluía nenhuma pessoa. Ele deixava todas as pessoas que ele tratava todas as pessoas iguais. Eu fiquei mais de 40 anos com eles, direto, assim, sabe? A minha família são eles. A família dele, para ele, era importantíssima. A chegada da Viviane foi o maior prêmio que nós tivemos na vida. Ele me toca telefone, olha, temos uma coisa assim para ti, muito importante. O que é?
uma menina assim, 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 recém-nascida. E o Walter nunca estava, sempre viajando. E aí eu disse, mas o Walter não está, fiquei em dúvida. Tinha o meu Santo Antônio, que eu sou devotíssima de Santo Antônio, me ajoelhei na frente dele e disse, tira da nossa frente se não é para nós. Conheci a menina e eu achei uma joia de menina e continua sendo. Esse foi o maior presente da nossa vida. A Vivi, acho que era um tesouro para o seu Walter. Nossa, ele sempre falava dela assim com muito carinho, sempre com muito cuidado. E se ela pedisse alguma coisa, era na hora, né, tinha que fazer. Então, assim, acho que ele tinha um amor muito grande pela Vivi. E o seu Walter era apaixonado por essa filha, né? Foi uma luz que se acendeu no lado E o dele. Walter adorava. E o Walter era louco, tinha loucura por aquela menina. E quando ela começou a caminhar e crescer, ele dizia, no sábado de manhã, Lourdes, arruma a Vivi que ela vai passear comigo. E lá saía ele com a Vivi passear. E a Vivi foi a base da família, foi o que deu, provavelmente foi o que deu mesmo a sustentação, além do, claro, que o relacionamento do casal, que é o fundamental. E fizeram uma lista de nome, né? Quem escolheu o nome foi o seu Walter. A dona Terezinha fez uma lista de nome e daí ali começaram a escolher. E daí ele perguntou, não dá de ser Viviane? Não pode ter Maria? Não pode ser Viviane Maria Pinto? Ela se grudava no pescoço, e, sabe, muito amor e carinho. E ele vinha com presente, e daí vive, sabe? Isso aí era muito bonito. Aí ele queria passear, quando andava, ele queria ela ir passear. E ela era muito bonita, né? Não dá para sair na rua. Essa menina foi muito bonita. Uma vez eu saí na rua com ela lá na Júlio, eu e outra guria. Todo mundo chamava atenção, né? E ela, simpática, ela continua, né? Eu disse, não, é melhor nós voltar, não estou para roubar a menina. O seu Walter é o seu Walter, mas aquilo, para mim, ele era só o meu pai, né? Então, e era tão pouco tempo que a gente tinha nós ficávamos juntos, então, e às vezes, claro, poderia ter aproveitado, mas se tivesse sido diferente, mas não foi, mas foi ótimo, foi tudo bom. Eu lembro dele, quando a gente era pequena, de trazer figurinha e ficar jogando pra cima, pra gente pegar. Eu lembro dele brincando com a gente no colo e abrir as pernas pra cair. Vamos dizer, ele teve mais afinidade com o Paulo. E aí o nome, Marco Polo, tu vê, foi o Walter também. Claro, porque o Walter lia muito. Tu vê, Marco Polo tinha nome de italiano, viajou, era um viajante, né? Então isso aí é ideia dele. Meu pai nunca foi assim de achar nada ruim, né? Ele não era assim, ele não falava, ele disse, tá bom, era aquele jeito dele, né? Tá bem, e dava os tapinhas dele, e era isso. Mas pelo menos a gente compartilhava as ideias, né? Ou uma viagem, e não... assim, tinha essa abertura. Cavalheiro, ele assim, tinha assim, todos os lugares que ele ia, onde havia alguém que convidasse ele para isso, uma janta, uma coisa, ele tomava nota, nome, lugar, ele tinha uma memória fantástica. Não esquecia uma data, sempre com presentes, com lembranças, ele sempre, né, Vivi? Sim. Sempre muito carinhoso. Convivendo, eu, o seu Walter, a Viviane, a família, e cada vez eu ia ganhando mais responsabilidades dele. Pode imaginar como isso deve ser difícil para uma pessoa, eu pelo menos imaginava assim, que tinha todo esse reconhecimento que ele tinha na sociedade, tudo que ele construiu, e ele começava a passar isso de uma maneira bem, delegar de uma maneira bem, bastante rápido para mim. Ele nunca me dizia o que eu devia fazer. E a minha expectativa era de que ele justamente me dissesse como fazer algumas coisas, porque
A gente está acostumado a ver pessoas que se apegam tanto às coisas que querem que as pessoas fazem do jeito que eles querem. O seu Walter, muito pelo contrário. Ele nunca me falou como eu deveria fazer. Ele me dava cada vez mais responsabilidade e nunca me disse como ele queria que fosse feito. E o ensinamento que para mim ficou claro é que ele sabia que dentro de qualquer ser humano tinha uma sabedoria que era importante, que não era só a dele, não era só dos pares dele, que era importante. E sim, dentro de todo ser humano tem uma sabedoria que vai fazer diferença naquele momento. Isso aí foi uma das coisas que eu mais aprendi com ele. Na época que a gente veraneou em Tramandaí, eu me lembro de pescar com o pai. De caniço, na ponte. Então a gente pegava sardinhas, porque o meu avô, o pai da minha mãe, gostava muito de sardinha. Era uma sensação ótima. Então a gente pescava lá na ponte e depois a gente foi pescar de rede. Que eu até agora a gente pensa que perigo, porque... E que coragem. O pai também não nadava, né? A gente largava na frente do nosso apartamento, só que às vezes, conforme a maré, a gente dava lá na plataforma. Né? Então vinha. Mas não me lembro de ter pescado muito nisso aí, era mais os caniços, mais a gente fazer a aventura em si, de entrar no mar. E o pai gostava muito de tomar banho de mar. Ele entrava, ele se molhava a nuca e tal, depois erguia, se alongava, ele tinha todo um ritual, né? Praia era o melhor lugar para ele, assim. Ele gostava da praia. E era um lugar que ele gostava de ir. Às vezes, final de semana, ele chamava o seu Valdemar, acho que o Valmor também, o seu Xavier, enfim. Sempre alguém ia junto para dar uma volta, almoçar em Torres, por exemplo. Ele adorava o mar, ele adorava um picolé de coco. Ele sempre comprava picolé pra gente. Sempre estava cheio de picolé lá no freezer. O Walter não era grande motorista, né? Ele captou o DKV. Teve um acidente que vocês tiveram na estrada, Tivemos. Né? É que estava chovendo muito. Chovendo e ele botou. Não ia através, era uma curva e um caminhão passou com o meio fechado, então puxou para a direita, uma roda pegou a lama, botou rapidamente para cima, aí ele balançou, né? Mas eu passei trabalho, saí pela janela. Não, mas ele ficou, o pai ficou embaixo, caiu no carro no barranco abaixo. Caiu. E tu foi para cima da estrada Sim, pedir ajuda. E o pai ficou dentro do carro porque ele não saía. Não dava como sair. E eu saí pela janela e pela grama me segurando até... Só que ninguém parava, porque estava quase escurecendo. Imagina uma pessoa, um conjuntinho meio marrom com lama, e eu fazia assim. Porque eu não podia respirar, porque eu quebrei as costelas. Assim que eu me formei e comecei a trabalhar, eu saí de Caxias, fui para Porto Alegre, então fazer minha universidade, né, e trabalhar. E quando voltei, logo depois conheci a Vivi e não sabia quem era a pessoa do seu Walter. A única pessoa que eu conhecia da Marco Polo era Paulo Bellini, e por mídia, vamos dizer assim, era uma pessoa que estava desconhecida do meu radar. Eu vivia, na verdade, com em outro mundo eu vivia. E aí foi aí que eu fui conhecendo e, sei lá, cada vez que eu ficando mais complexo no sentido de conhecimento, porque a complexidade realmente ela é cheia ela tem cada faceta do ser humano e do empresário e do articulador da sociedade, né? Meu pai, há muitos anos atrás, trabalhou na Marco Polo. E então, o que meu pai fazia? Ele demonstrava o ônibus, muitas vezes. E o seu Walter, muitas vezes, ia com ele. Só que a gente nunca tinha nos vistos dessa maneira.
Então, assim que o meu pai e a minha mãe conheceu a família, foi muito fácil. Eu e minha família, a gente nunca escondeu o fato de que a gente vinha de uma situação de família muito mais humilde que a dele. Ele não tinha cerimônia. Ele não tinha cerimônia nenhuma. Para ele, é como eu te disse, o que vale mesmo, dava para perceber isso, é aquela pessoa que tem dentro daquele o ser humano e os valores da pessoa. O Walter não era muito de contar, assim, e de ajudar, nunca dizia nada. A gente foi saber depois. Aí, quando nós fizemos 50 anos de casados, eu disse, Walter, fazer uma festa, nós temos que fazer num campo de futebol. E eu disse, quem sabe tu dá uma importância assim, para o Hospital Pompeia, que tem tantas dificuldades que eu fazia, eu sempre ajudava lá, né? E a minha prima, ela doou um terreno para a capela que ia sair essa Vila Mariani, para fazer a capela. E aí ele comprou um terreno para fazerem um salão mortuário também, que precisasse, e fez uma capela mortuária. Mas eu sei pelos outros. Pode ser que até, não sei se é verdade, por exemplo, pode ser até que seja uma mentira, mas ele nunca me contou. O seu Walter, ele tinha um lado comunitário e humano muito forte, que eu acho que quem melhor faz isso é a Viviane. Ela consegue, como assim, ela tem esse dom de transitar em vários ambientes e consegue ter esse olhar generoso e tem bastante desprendimento nisso. Esse é o legado comunitário que eu diria que a Vivi toca muito bem. O outro legado que eu diria é que ele construiu um patrimônio muito, muito grande e também muito significativo para a cidade. Afinal de contas, a gente sabe do trabalho e do legado mesmo que ele deixou tanto na SIC, quanto na Marco Polo, quanto na Festa da Uva, quanto na Prefeitura, em todos os fóruns sociais ele estava envolvido. Bom, esse legado de tentar transformar o patrimônio numa coisa responsável socialmente, isso eu acho que eu tento levar, e eu vou te dizer assim, eu sinto muita falta dele, porque ele estava sempre pronto a trocar uma ideia comigo e dizer para que caminho a gente seria melhor ir ou não. Ele nunca falava, ele nunca falava muito sobre Deus, mas eu sabia que ele tinha uma fé muito grande. Ele nunca se mostrou tipo que ele era de uma religião, sabe? De uma crença. Isso aí ele nunca mostrou. Nunca fez propaganda da fé dele. Ele não era um homem de ficar te ensinando, ele não era professoral, sabe? Ele fazia isso de uma maneira muito mais sutil que isso. Ele te influenciava e não te ensinava. Ele sempre deixou um exemplo de que além de ter algo mais na Terra que nos ajuda, fora da Terra que nos ajuda aqui na Terra, a religião também é um motor da sociedade, entende? Ele sabe que lá na igreja, seja ela qual for, as pessoas se organizam e convivem em sociedade e as pessoas crescem com isso, se tornam melhor. O Bigode foi porque ele teve uma paralisia facial, ele sofria muito disso. Ele era muito sensível a essa temperatura brusca. Aí ele usou o bigode porque achava que escondia um pouquinho. Ele não era assim uma pessoa que te desse um conselho direto, eu gostaria que fosse assim, tu deveria fazer assim. Mas ele te induzia a tu ter o teu próprio, a construir o teu próprio raciocínio. Eles viajavam, ele mandava assim para mim, olha, estou na metade do mundo, aí ele me mandava um postal, porque às vezes eu estava estudando aquilo também, né? Claro. Então sempre ele
Teve um ano que eu morei fora, eu me lembro que ele mandou um mapa, ele estava num canto, a mãe no outro e eu no outro, né? Então são coisas assim que ele sempre mandava postar. A lembrança que eu tenho dele é que ele sempre fazia muitas pessoas sorrir, que ele sempre estava com várias piadas, que deixava todo mundo bem feliz, que ele emprestava muita coisa para muita gente e que também ele era uma pessoa muito boa. Eu nunca vi ele ficar nervoso, nunca vi ele ficar ansioso. Sempre teve tempo de baixar a adrenalina, conversar. E para tirar o pai do sério, nossa, poucas vezes eu vi ele bater na mesa, porque eu e a mãe estavam brigando, ai, vocês duas, aí ele batia, né? Qualquer lugar que a gente fosse, ele lembrava da pessoa, então muitas vezes a gente ia numa churrascaria em São Paulo. Ele ia lá, chamava o garçom amigo dele, conversava, assim era com o porteiro do hotel, o motorista dele em São Paulo, e na França, e na Alemanha. Ele nunca esquecia disso. A gente fica bem feliz em saber que tem uma rótula que está na frente da Festa da Uva, porque é uma pessoa muito importante para a Festa da Uva. Adorava a Festa da Uva, era um negócio que, além de todo o envolvimento social e dele gostar, ele sabia da importância disso para Caxias do Sul. Ele sabia que uma coisa acaba movimentando todas as outras, e que a pessoa tem que ter um pouco de cultura para ser um cidadão melhor. Ele adoeceu e aí ele era vice-presidente naquela ocasião. Então a gente falou, o Nespolo nos convidou, nós falamos, olha, vamos fazer sim, porque seu Walter não pode ficar sem uma representação. Quando eu e a Vivi assumimos então essa primeira Festa da Uva, foi uma responsabilidade e a gente falou, olha, vocês contem conosco para o que precisar aqui dentro. Só que tenham em mente que a nossa capacidade não é nem perto da que o seu Walter tinha. E onde a gente fosse, que aí eu comecei a ir frequentar muito mais ambiente, onde nós íamos, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, não tinha um lugar que o pessoal não mencionasse o seu Walter como, aí sim, um grande ícone da Festa da Uva, daquela pessoa que ia atrás e trazia tudo de bom que ele pudesse para a festa, para Caxias do Sul. Ele é um grande aficionado ao futebol, ia ver, mas ele nunca foi esportivo. Sim. Ele sempre foi de ler. Ele, na verdade, torcia para o Caxias e para o Inter, e eu sou juventudista e gremista. Nossa, quando chegou o Vicenzo, meu Deus, era tudo, era função, né? Era vida. Então era toda a preocupação com o Vicenzo. A Disney que seu Walter foi... A gente chegou, eu acho que eu fui 3 vezes com ele. Bom, assim, o seu Walter, a última vez que ele foi comigo, com a gente, ele estava com 78, 79 anos. Devia fazer, como tu sabe, Júlio, devia fazer uns 35 graus. E eu já não aguentava mais. Falei, Vivi, eu não venho mais, os meus filhos que vão com a operadora de turismo, eu não venho mais. E ele não se rendia, era assim, ó, par e passo com a gente, com os netos, queria aproveitar, queria bater foto de todos. Eu, assim, olha, eu já tinha entregado os pontos há muitas vezes, muito tempo antes, e ele sempre dando conta. Era férias de julho e nós fomos para os Estados Unidos e aí até queria trazer o aparelho respiratório para ele, né? E eu não sei como é que ele levantou da cama e ele foi e pegou um dinheiro e depois me chamou do lado da cama e me chamou. Eu disse, mas pai, como que tu pegou isso aqui? Isso aqui é para os guris, mas não é para gastar em remédio, ele me disse. É para gastar para eles. Eu falaria que eu tava com muitas saudades e que eu daria tudo para ver ele de novo. Ah, porque eu me sinto muito especial, sabendo que eu tô na família do seu Walter, né, do meu avô. Coisas que eu não tive oportunidade antes de conhecê-lo, assim que conheci, ele me proporcionou.
E, isso não tem preço, principalmente a educação e cultura. Então, assim, eu me sinto, super privilegiado de ter conhecido, além dele, a família inteira, que para mim é minha família também, né? Ai, como faz falta. Esse não é nem acrescentar, mas é só um sentimento de vazio que eu acho que isso agora eu procuro dizer para os guris: aproveitem enquanto tá aqui. Ai, não vamos dizer, ai que chato, ai que isso, ai vai demorar. Um pouquinho de paciência, porque a gente não sabe amanhã como é que vai ser. Aproveitar hoje.